Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 10 de abril. Supremo Tribunal Federal derruba a lei de Rondônia que autorizava porte de arma a agentes penitenciários. Para o plenário, houve invasão da competência privativa da União para legislar sobre material bélico e definir requisitos para o porte funcional de arma de fogo. Esse é um dos destaques de hoje, que você também acompanha nesta edição. Ministros do STF julgam a ação contra a lei de Goiás que afasta a licença remunerada de servidores durante mandato sindical. Supremo analisa normas do Rio de Janeiro que alteram as regras para a concessão do licenciamento anual de veículos. E ainda, Corregedoria Nacional de Justiça faz inspeção nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei de Rondônia que autorizava o porte de arma a agentes penitenciários. Em sessão virtual, o plenário considerou que houve invasão da competência privativa da União. Vamos acompanhar na reportagem de Renato Rosa. A maioria dos ministros considerou que a lei rondoniense de 2013 é inconstitucional. Prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, a favor da ação do governo do estado. Um dos pontos questionados foi que a norma alterou dispositivos anteriores, não respeitando a Constituição Federal, autorizando, por exemplo, o porte de arma de fogo aos agentes penitenciários, ainda que fora de serviço, em todo o estado. O ministro Gilmar Mendes citou jurisprudência consolidada da Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre material bélico e estabelecer os requisitos sobre o porte funcional de arma de fogo. Os estados e o Distrito Federal não têm a prerrogativa de legislar sobre a matéria. O relator pontuou: assim, o legislador não escolheu entre os caminhos potencialmente apropriados para o alcance do objetivo de sua lei, mas valeu-se de opção insustentável e injustificada, à margem da diretriz nacional, a qual já trazia previsão adequada quanto ao tema e solução eficaz para os interesses em jogo. Gilmar Mendes ressaltou que a lei ignorou as exigências previstas no Estatuto do Desarmamento de 2003, que estabelece requisitos cumulativos mais estritos para agentes penitenciários em relação ao porte de arma fora do horário de serviço. O Estatuto prevê a submissão a regime de dedicação exclusiva e aos demais mecanismos de fiscalização e controle interno implementados pelas autoridades públicas, além da necessidade de comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Está em julgamento no plenário virtual do Supremo uma ação que questiona a lei de Goiás que proíbe licença remunerada dos servidores estaduais durante mandato sindical. O relator, ministro Gilmar Mendes. Marta Ferreira traz mais detalhes. O questionamento foi feito pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol. A entidade alega ser inconstitucional o artigo de uma lei de Goiás de 2020 que retirou o direito dos servidores estaduais de receber salário durante licença para o exercício de mandato em central sindical. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis ressalta que a Constituição Federal veda a interferência do poder público na organização sindical e preserva a autonomia dos sindicatos, além de garantir ao servidor público civil a livre associação sindical. Argumenta ainda que essas previsões constitucionais são necessárias para proteger representantes sindicais das investidas do Estado e visam amparar financeiramente o servidor público para que exerça livremente o desempenho sindical. O processo está em julgamento no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele não aceitou o pedido feito pela entidade por entender que a norma não representa inovação para o ordenamento jurídico brasileiro. No voto, o relator destacou que a lei estadual foi editada dentro da margem determinada pela legislação e princípios constitucionais e apenas representa a adequação do regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás às normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos federais.
Também relembrou a jurisprudência da Corte em relação a julgamento de processos semelhantes e assim votou pela validade do dispositivo questionado. O prazo para encerrar o julgamento desse caso é dia 17 de abril. Também em sessão virtual, os ministros do STF julgam uma ação contra leis do Rio de Janeiro que dispensam vistoria nos veículos. O repórter Anderson Arcoverde tem as informações. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 2 leis estaduais do Rio de Janeiro que mudam as regras para a concessão do licenciamento anual. As normas permitem a substituição da vistoria presencial de veículos por uma autodeclaração feita pelo proprietário e estabelecem que o Detran deve emitir o certificado de licenciamento independentemente do pagamento de multas ou do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as leis propostas por parlamentares invadem a competência do Poder Executivo, porque somente o governo pode apresentar normas sobre as atribuições dos servidores públicos. As leis também seriam inconstitucionais porque fixam regras sobre trânsito, o que é de competência privativa da União. O relator, ministro Gilmar Mendes, concordou com os argumentos e votou pela inconstitucionalidade das normas. O julgamento ocorre em plenário virtual e termina na próxima segunda-feira, 17 de abril. A Corregedoria Nacional de Justiça realiza até o dia 12 de abril inspeção nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e nos cartórios extrajudiciais do Estado. As inspeções estão previstas no regimento interno do CNJ. Reportagem de Evelyn Araújo. A abertura das atividades foi pela manhã, no Tribunal Pleno, em solenidade conduzida pelo presidente do TJ do Rio Grande do Norte, o desembargador Amilcar Maia. Essas visitas são importantes para que muitas das informações que são colhidas e aprendidas em outras visitas possam ser também compartilhadas para que nós possamos desenvolver cada vez mais um melhor serviço aos jurisdicionados. Um dos coordenadores da inspeção, o desembargador Fábio Shoa Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que essa ação aproxima o Conselho Nacional de Justiça do Poder Judiciário de todo o país. Não apenas é uma oportunidade de confraternização e aproximação com os tribunais, mas também uma troca de experiências e de buscar a excelência na prestação jurisdicional, que é o objetivo de todos nós, do CNJ e dos tribunais do país. Todos tendem e querem fazer uma melhor prestação jurisdicional. As inspeções nos tribunais de justiça ocorrem regularmente. São realizadas para aprimorar os serviços das unidades do Poder Judiciário, independentemente de irregularidades. O resultado das visitas é registrado em relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar o desempenho. A Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso, enfatizou a importância da interlocução entre a Justiça, o Ministério Público e a Advocacia. Nós sabemos que nossa sociedade passa por várias transformações e essas transformações, inclusive tecnológicas, elas impactam fortemente nos serviços que são prestados à sociedade e é muito importante que haja, de fato, uma interlocução aberta, eficiente, entre esses órgãos. Durante a inspeção, é obrigatória a presença de pelo menos um juiz e um servidor para prestar informações à equipe do Conselho Nacional de Justiça. A atividade não afeta o trabalho das unidades inspecionadas e não impacta os prazos processuais estabelecidos. Depois do Rio Grande do Norte, também vão receber a inspeção do CNJ, os tribunais de justiça do Pará, de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Acre e São Paulo. A seguir, MP pede condenação de envolvidos em tentativa de explosão no aeroporto de Brasília. Voltamos a instantes. O Ministério Público do Distrito Federal pediu nesta segunda-feira a condenação de 2 acusados de envolvimento na tentativa de explosão de uma bomba instalada em um caminhão-tanque de combustível na área do aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado.
O MP pede que Alain Diego dos Santos e Jorge Souza sejam condenados pelo crime de explosão, que tem pena de 3 a 6 anos de prisão e multa. O Ministério Público Eleitoral ajuizou 62 ações pedindo a suspensão de diretórios regionais de partidos em Sergipe. Pedro Canguçu. As 62 ações de suspensão são dos diretórios regionais de partidos políticos em Sergipe que não prestaram contas em anos anteriores. As ações resultam de um procedimento interno para apurar quais partidos tiveram contas declaradas como não prestadas no exercício financeiro ou depois de campanha eleitoral. Se o TRE acatar as ações do Ministério Público, os partidos não poderão registrar candidatos enquanto houver irregularidade. Desde janeiro de 2021 até fevereiro deste ano, o MP já ajuizou outras 28 representações no TRE de Sergipe, pedindo a suspensão de partidos que deixaram de prestar contas. Até o momento, 6 partidos foram suspensos por irregularidades na prestação de contas. O Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil recomendaram que a Universidade Federal de Rondônia apure eventuais práticas de discriminação reincidente e de assédio moral cometidas por um professor do curso de Direito. Madeleine Machado. De acordo com informações recebidas pelo Ministério Público Federal, uma aluna ficou incomodada com a fala em sala de aula do professor do curso de Direito, Samuel Millet, em fevereiro deste ano e postou no grupo de WhatsApp da turma seu descontentamento com o aparente orgulho do professor enquanto narrava o episódio aos alunos. O professor relembrou que em 2016 xingou uma pesquisadora que esteve na Universidade Federal de Rondônia para uma palestra sobre ideologia de gênero. Ele chegou a rir do episódio que envolveu o comentário homofóbico, ao relembrá-lo aos alunos, o que pode caracterizar a reincidência da prática discriminatória. Na época, a Unir foi condenada pela fala do docente. Depois de ter conhecimento da postagem da aluna, o professor teria praticado vários atos de caráter intimidatório contra ela, inclusive enviando-lhes áudios com palavras duras, o que configura, no mínimo, assédio moral. Na recomendação conjunta, o MPF e a OAB de Rondônia pedem que a Unir apure imediatamente o caso, tendo em vista a possível ocorrência de infrações administrativas, civis e criminais. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho liberou a sócia de uma microempresa de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, de ser nomeada como depositária de bens penhorados para pagamento de dívida trabalhista. O repórter Pablo Lemos explica essa decisão. O processo teve início quando um carpinteiro ajuizou a ação contra a microempresa, que foi condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas. Na fase de execução, foi determinada a penhora de material de construção da empresa até o valor da dívida, de R$ 56 mil. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, não tinha depósito para essa finalidade. Por isso, ao executar a ordem, o oficial de justiça nomeou a sócia como depositária dos bens, ou seja, como responsável pela guarda. Contra a nomeação, a sócia argumentou que manifestou expressamente não querer o encargo, tendo inclusive se recusado a assinar o termo de aceitação. O TRT, porém, manteve a determinação com o entendimento de que a nomeação pode ocorrer de ofício, sem requerimento das partes, em caso de resistência da parte executada para retardar ou impedir a quitação da dívida. Outro argumento foi de que não haveria prejuízo à depositária, porque os bens já estavam na empresa e sob vigilância dela. Na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista apresentado pela sócia, ministro Cláudio Brandão, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a investidura no cargo de depositário depende da aceitação da pessoa nomeada, que deve assinar termo de compromisso no auto de penhora. Sem isso, segundo o relator, é inadmissível haver restrição do direito de liberdade. Com base nesse entendimento, por unanimidade, a 7ª turma liberou a sócia da microempresa do encargo de depositária de bens penhorados para pagamento de dívida trabalhista. A venda de um bem objeto de busca e apreensão deve ser sucedida de prestação de contas. O entendimento é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Michele Chiapa. No caso julgado, um banco ajuizou pedido de busca e apreensão
de um caminhão dado em garantia pelo devedor. A dívida girava em torno de R$34 mil. Segundo o dono do veículo, o caminhão valia cerca de R$73 mil. Ele disse à Justiça que não recebeu do banco o que sobrou do dinheiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que era responsabilidade do proprietário comprovar a venda do bem pelo credor e também o valor apurado para eventual direito de restituição da quantia que excedeu a dívida. Assim, em segunda instância, foi concluído que, sem o devedor apresentar a prova da venda, o banco não poderia ser condenado a pagar qualquer quantia em virtude da alienação do bem. No STJ, o caso foi julgado pela 4ª turma, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça Mineiro. O relator do recurso especial do devedor, ministro Marco Buzzi, ressaltou que, com base na nova redação do artigo 2º do Decreto-Lei 911, de 1969, é obrigação do credor fiduciário promover a alienação do bem dado em garantia e, após descontar o valor da dívida e os custos da operação, entregar o saldo remanescente ao devedor. O ministro destacou também que a lei prevê a obrigação do banco de prestar contas da venda do bem apreendido. Ao dar parcial provimento ao recurso especial, a 4ª turma determinou o retorno dos autos à segunda instância para que seja apreciado o pedido relacionado à prestação de contas. No próximo bloco, a gente fala sobre as práticas da justiça restaurativa promovidas pelo Judiciário de Mato Grosso. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ampliou práticas da justiça restaurativa nas escolas. E o resultado dessa iniciativa a gente mostra agora na reportagem de Maritza Fonseca. Como escreveu Rubem Alves, no livro O Amor que Acende a Lua, o que as pessoas mais desejam é que alguém as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. E foi assim que aconteceu com este aluno da escola Nova Dinâmica em Sorriso. Eu nunca tinha feito uma atividade assim antes, sabe? Eu achei uma atividade libertadora, sabe? Onde eu consegui expor a maioria das coisas que eu penso, sem as pessoas me julgarem ou falarem nada de mal. Já esta outra estudante estava com depressão a ponto de mutilar o corpo. Eu me abri, falei tudo que eu estava sentindo e tal, e eu gostei muito. Aí nesse dia, eu falei com a minha mãe, falei com meus pais, eu me senti muito mais segura. Agora eu tô com a psicóloga, eu tô pensando mais, agora eu não gosto mais de faltar. Eu venho para a escola todos os dias, faço as minhas atividades. São as práticas da justiça restaurativa, como círculos de construção de paz, que vêm mudando a visão dos alunos. Essa coordenadora de uma escola em Rondonópolis observou o processo de perto e pôde perceber a evolução no comportamento dos estudantes. Tem um antes e o depois. Agora a gente consegue ver os alunos assim mais calmos, mais dispostos a estudar. Porque antes eles não estavam conseguindo, eu acho que eles estavam sentindo tanto assim aquele conflito dentro, aquela angústia, que eles não conseguiam às vezes aprendendo, a gente não sabia o porquê. E o nosso motivo era investigar o porquê. E através dali eles começaram a se motivar em questão dos estudos. São exemplos como esses que têm feito o Poder Judiciário de Mato Grosso dedicar esforços em relação à prática da justiça restaurativa nas escolas e fazer com que mais pessoas conheçam os círculos. Iniciativa que vem ao encontro da manifestação do Conselho Nacional de Justiça. Que procura estabelecer uma convivência mais harmoniosa, procura estabelecer um ambiente pacífico através do estabelecimento de conexão entre as pessoas que estão envolvidas em eventual conflito, caso ele já exista. E caso ele não exista, que a gente trabalha ele de forma preventiva no ambiente social. Nós estamos hoje fazendo a nossa parte, mas esperamos essa corresponsabilidade daqueles que estão recebendo essa semente para que possam propagá-la, principalmente no meio das futuras gerações.
da criança, do adolescente e do jovem. Em Mato Grosso, os números já confirmam a eficácia da metodologia. No estado, somente de 2021 a 2022, foram realizados 350 círculos de construção de paz pelo Poder Judiciário. 130 foram em escolas públicas e particulares, que resultaram em 1.900 alunos e profissionais da educação beneficiados. E ainda sobre a Justiça de Mato Grosso, a gente agora fala sobre os círculos de paz em Rondonópolis, que têm alcançado resultados surpreendentes, como mostra a repórter Loriane Vilar. Durante uma semana, 19 facilitadores passaram por uma espécie de avaliação, o estágio supervisionado dos Círculos de Construção de Paz, realizado com os servidores do Fórum de Rondonópolis. Esta foi a última etapa do curso de formação, executado pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, que começou em outubro de 2022 e terminou em março deste ano. Esse curso, ele é um divisor de águas, assim, na minha formação profissional, na minha formação pessoal, porque quando se fala num círculo de construção de paz, eu tinha em mente que seria somente nas escolas. Mas depois do curso, depois das experiências que tive, eu cheguei à conclusão de que é uma prática que pode ser aplicada em qualquer ambiente da sociedade. No Fórum de Rondonópolis, 56 servidores participaram dos Círculos de Construção de Paz. Uma oportunidade de melhorar a comunicação entre os colegas de trabalho e construir boas relações. Tem o momento da fala, tem o momento de escutar, da gente se conhecer, se autoconhecer, reconhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa ali avaliar. E nisso, quando a gente se conhece, a gente conhece o outro também. Isso foi muito bom. Os círculos de construção de paz já são uma realidade nas escolas públicas de Rondonópolis. A ferramenta da justiça restaurativa é utilizada como um instrumento de acolhimento e conscientização. 3 escolas no município já foram atendidas pelos facilitadores em formação. A escola recebe muito bem, né, todas as ações, todas as parcerias, porque a gente precisa de ajuda mesmo, né? Porque a escola não dá conta de todas essas questões que vêm para a escola, que são questões, né, emocionais, questões de família, várias coisas que influenciam no aluno e acaba influenciando também no pedagógico. Então, todas as parcerias são muito bem-vindas. 2023 foi definido pelo Conselho Nacional de Justiça como o Ano da Justiça Restaurativa na Educação. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, vem expandindo as ações no estado. Rondonópolis é uma demonstração de que o trabalho está dando resultado. O círculo de construção de paz na escola, ele impacta desde o porteiro até o diretor. Então, todas as pessoas que participam do processo de ensino-aprendizagem numa escola, eles são atingidos, eles são beneficiados pelo círculo de construção de paz, que vem trazer naquela célula social um ambiente melhor, um ambiente mais harmonioso. E é claro, isso deságua na família, isso deságua em outros ambientes e também deságua positivamente aqui no judiciário, no sentido de termos menos processos. A capital do Rio Grande do Sul foi palco de mais uma edição do South Summit Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado esteve presente no evento da área de tecnologia e inovação. Paola Marcon. Magistrados e servidores do Judiciário Gaúcho apresentaram o projeto Justiça Multiportas em painel no espaço Innovation Stage da South Summit Brasil, no Cais Mauá, em Porto Alegre. O projeto Multiportas é um projeto institucional que envolveu Defensoria Pública, Governo do Estado, Ministério Público, voltado para o cidadão. Então foi muito gratificante para nós. A nossa presidente fez a instalação dele solenemente na semana passada. Todos os poderes estavam lá, as instituições estavam lá, e eu acho que nós podemos ajudar o cidadão a encontrar o caminho antes de ter que ajuizar uma ação judicial e aguardar uma decisão. Outra iniciativa do TJ divulgada durante a feira foi um projeto de inteligência artificial na tramitação processual estruturada. Já que o processo agora está na nuvem, o servidor não precisa mais ir no processo, abri-lo fisicamente e ler
esse processo tem essa decisão está disponível para 100% das pessoas online. Reorganizamos filas únicas e estamos propondo que esse atendimento ao público seja feito majoritariamente de forma colaborativa e virtual. No último dia do evento foi lançado o Manifesto de Laboratórios Públicos de Inovação do RS. O coletivo do setor público gaúcho, com a participação do Poder Judiciário, busca, por meio de uma atuação da rede de colaboração, conectar ideias e pessoas. O objetivo é usar a tecnologia e a inovação como ferramentas para tornar o estado do Rio Grande do Sul referência na prestação de serviços públicos e de geração de impactos sociais. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.